Uma ótima noite, meu Vit lindo, minha Vit linda, meu Vit amigo, minha Vit amiga. Vamos chegando, né, que hoje é dia de live. E essa live a gente vai falar sobre a carência afetiva, a carência emocional. E como isso afeta a nossa vida, né? Porque vocês vão ver que isso afeta muito a nossa vida, porque afeta diretamente os nossos comportamentos, as nossas relações. Então vem comigo, porque hoje vai ser fantástico. E já sabe, né? No final tem aquele presentinho, tem uma hipnoterapia coletiva para vocês começarem a desbloquear, né? Alguns desses padrões, começarem a ter consciência de algumas raízes que levam vocês a essa carência afetiva, essa carência emocional. Então, para quem estiver assistindo essa live em outro horário, né? Tenho que cumprimentá-los também, então uma ótima tarde ou um ótimo dia. E vou me apresentar, afinal, pode ser que tenha alguém que ainda não me conheça. Então, para quem não me conhece, eu sou Yane Santos, eu sou hipnoterapeuta, atuo aqui na cidade de Salvador, na Bahia. E simplesmente comecei nessa jornada buscando me cuidar, buscando me transformar e assim, nessa busca de autoconhecimento e de me tornar uma pessoa melhor, eu consegui me autoaceitar e a mudança na minha vida foi tão fantástica, foi tão incrível, que desde então eu resolvi compartilhar isso com outras pessoas. Então minha missão é ajudar outras pessoas a se transformarem, a se autoaceitarem do jeitinho que elas são, com as suas qualidades, seus defeitos. E tenho feito isso com a ajuda de vocês, com a energia que está aqui dentro de mim, porque eu tive que tratar essa carência afetiva para poder conseguir fazer o que eu faço hoje. Já caminhei um bocado, mas como a vida da gente é sempre evolução, também tenho muito a caminhar ainda. Mas cada dia é um passo e é 1% todo dia. E se a gente faz 1% todo dia, ao final do ano a gente não tem 100% não, a gente tem 365%, né? Então, vamos nessa. E, para começar, né, nada melhor do que a gente falar do que é essa carência afetiva, né? Essa carência afetiva é simplesmente a gente achar que a gente precisa do outro para ser feliz, para se amar. A gente cria uma dependência emocional. A gente fica simplesmente preso na esfera de influência do outro e simplesmente ficamos achando que sem o outro a gente não é nada, sem o outro a gente não avança, que sem o outro a gente não consegue sucesso na vida. E, gente, simplesmente, a gente precisa entender que nós somos seres perfeitos, únicos e completos. Se a gente não estiver completo, se a gente não tiver autossuficiente no sentido de que eu não dependo do outro para ser feliz, mas eu estou com o outro para que nós dois sejamos mais felizes, a gente simplesmente fica preso aí nessa carência afetiva em relações abusivas. E aqui eu não me refiro única e exclusivamente à relação amorosa, que isso acontece também nas relações de amizade, nas relações familiares, nas relações de trabalho. Por quê? Porque a pessoa que tem carência afetiva, ela é dependente emocionalmente do outro, independente da esfera de atuação. Então é aquela pessoa que não sabe dizer não. E, gente, acredite, quem não sabe dizer não, não sabe dizer não em casa, não sabe dizer não no trabalho, não sabe dizer não no relacionamento amoroso, não sabe dizer não na vida amorosa. Porque simplesmente somos seres únicos. E o padrão, o comportamento que a gente tem em uma esfera da nossa vida, a gente repete em todas as outras. Muitas vezes isso não fica tão claro. A gente não percebe nitidamente o que é que está acontecendo ali. Mas simplesmente fique atento e comece a prestar atenção.
que o que a gente faz em uma área, a gente repete em todas as outras. Então, quem não consegue dar esse não, simplesmente para um pai, para uma mãe, para o filho, para o namorado, não consegue dar o não ao chefe, não consegue dar o não ao amigo e simplesmente acaba fazendo coisas que não quer. E isso o torna incongruente, e isso traz desconforto, e isso acaba se refletindo no corpo físico. Quem tem carência afetiva muitas vezes acha que não merece nada, que não merece atenção, que não merece amor, que não merece realização, que não merece sucesso. Porque simplesmente ele acha que tudo, qualquer comentário, ele acha que é porque ele não tem capacidade, porque ele faz tudo errado. Ele não se reconhece, o amor próprio tá lá embaixo, a autoestima tá lá embaixo. Porque tudo ele faz para agradar o outro, tudo ele faz em busca de reconhecimento. E sabe por que a gente busca reconhecimento? Porque a gente busca amor. Porque reconhecimento é uma outra capa do amor. Então, quando a gente sente que alguém reconhece a gente, quando a gente quer um elogio, quando a gente quer essa aprovação, é porque simplesmente a gente precisa do outro para dizer que a gente está fazendo certo, que a gente está agindo corretamente. E não estou dizendo aqui que isso é errado, mas estou dizendo aqui que se a gente só depende do outro para isso, aí é um problema. Porque assim, a gente também precisa se reconhecer, entender as nossas venturas e desventuras. A gente precisa saber quais são os nossos avanços, onde a gente está acertando, onde a gente está errando. A gente precisa aprender a agradecer. E, gente, muitas vezes eu falo, eu não sabia receber um elogio, e as pessoas que não sofrem com isso falam, como assim? Eu falei, porque quantas vezes alguém falava, você tá bonita, e eu falava, não, são seus olhos. Seu cabelo tá bonito hoje. Não, são seus olhos. Que roupa linda, você tá linda. Eu comprei baratinho, não sei aonde. Tudo isso é o quê? Desculpa pra eu não aceitar esse elogio. E quem não passa por isso acha que é bobagem, mas não é. Como essa semana eu tive um encontro maravilhoso, um encontro aqui com um pessoal aqui fantástico, que faz... E a gente foi para uma noite de vinhos, né? E aí a gente foi se conhecer melhor, assim, cada pessoa com cada história fantástica de vida. E simplesmente a gente chegou na questão, né, de falar de dinheiro. E eu comentei, né, que ela falou, não, mas dinheiro é fácil, todo mundo sabe lidar com dinheiro. E não! As pessoas não sabem lidar com dinheiro. E se você é uma dessas pessoas, aproveita, me segue essa semana no Stories, porque todos os meus Stories com os insights da auto-hipnoterapia serão todos esses próximos 7 dias serão sobre o dinheiro. Sobre essa questão financeira e de como a gente tem várias crenças de que dinheiro não é bom, de que dinheiro é sujo, de que dinheiro não traz felicidade. E simplesmente, quando a gente traz tudo isso pra dentro da nossa mente subconsciente, quando a gente acha tudo isso do dinheiro, a gente não vai querer o dinheiro, gente. O dinheiro não para aqui com a gente, não. O dinheiro segue, porque se a gente acha que ele não é bom, ele não tem por que ficar com a gente. Então a mente da gente faz de tudo pra bloquear. Então, se você quer dicas de como cuidar disso, aproveita e me segue aí, que esses stories vão estar dando dicas exatamente sobre isso. Mas, voltando aos X da questão, que é para vocês perceberem que, às vezes, o fato da gente não sentir o que o outro, não ter a mesma carência afetiva do outro, a gente acha que o que o outro sente que não existe, mas existe. Então, é assim que a gente, por conta da carência afetiva, que a gente tira o poder que está dentro da gente e que é nosso por direito e que só a gente consegue mudar a nossa vida e transfere para o outro. Só que a gente esquece que quando a gente transfere esse poder para o outro, a gente só transfere a responsabilidade, mas o poder não vai. Então, eu não consigo fazer nada. Por quê?
Porque simplesmente a única pessoa que é responsável por mudar a minha vida sou eu. A única pessoa que de fato tem poder para mudar o que eu sinto, o que eu faço, a forma como eu vou agir. A única pessoa que consegue fazer tudo isso sou eu. Por quê? Porque simplesmente, para a gente ter resultados, a gente precisa de uma mudança que acontece aqui na mente, primeiro, porque acontece no campo das ideias, dos pensamentos, para depois se concretizar numa mudança real, numa mudança de comportamento, numa mudança de ação. E quando a gente muda a ação, aí sim a gente começa a ter resultados. E simplesmente ninguém pode agir por mim. Ninguém pode tomar determinadas decisões por mim. Porque, por exemplo, se eu quero emagrecer, ninguém vai decidir isso por mim. Se eu quero fazer uma atividade física, ninguém vai fazer isso por mim. Se eu quero me tornar uma médica, uma advogada, uma enfermeira, uma psicóloga, uma hipnoterapeuta de sucesso, ninguém vai fazer isso por mim. Quem tem que fazer sou eu, tá? Então, falar de carência afetiva é falar de raízes, de situações que simplesmente impedem a gente de viver a nossa vida da forma que a gente quer, de forma plena, de acordo com os nossos desejos, e simplesmente a gente fica voltado a agradar o outro todo o tempo. E quando a gente agrada o outro a todo tempo, o que é que acontece? A gente simplesmente não consegue ser a gente mesmo. E aí, quando a gente não é a gente mesmo, a gente começa a sofrer. Inclusive com ansiedade. Muitas vezes com sensações de bolo na garganta, com insônia. E aí são várias formas de mal-estar, de sintomas que acabam aparecendo no nosso corpo físico, tá certo? Mas, deixa eu deixar aqui, gente, que eu deixei uma pesquinha pra não esquecer de falar nada com vocês. E aí, o que é importante da gente pensar, né? Em relação a essa questão da carência emocional. Que nessa carência emocional, a gente tem exatamente esses padrões de agradador, de medo, de ser rejeitado, de ser abandonado. Então a gente faz de tudo pelo outro. Só que a gente precisa entender, e isso foi uma coisa que eu presenciei, que eu ouvi há pouco tempo, e que quando eu ouvi aquilo, eu simplesmente falei, meu Deus do céu, isso é tão claro. E se a gente enxergasse as coisas desse modo, a gente com certeza se cuidaria muito mais. Eu tava numa aula, né, que todo mundo sabe, eu tô terminando o MBA de hipnoterapia. E aí a professora perguntou até uma das alunas quanto ela se amava. E ela disse, agora tá num 7, 8, mas já teve uma época que eu não me amava nada. E aí, ela com 2 filhas, né, ela já tinha dito, aí a professora, né, perguntou pra ela, e quanto você ama as suas... E você acha que se amando assim, você consegue amar 10 as suas filhas? Porque ela tinha dito que amava 10 as filhas dela. E aí ela parou, né, pra pensar. Porque, gente, a gente não pode dar o que a gente não tem. Se eu não tenho um amor próprio, eu não consigo dar amor pra ninguém. Porque imagine, e aí eu vou dar um exemplo bem mais físico para você entender. Se você tem 10 reais e eu te peço 100, você vai conseguir me dar? Não. E isso faz parte de uma das leis sistêmicas, das leis que regem os sistemas, inclusive que faz sistemas são exatamente onde estão todas as nossas relações. A gente faz parte de vários sistemas. E aí imagine, se eu não tenho, como é que eu posso dar? E quando ela ouviu aquilo, dava pra ver no rostinho dela a cara de surpresa, né? Assim como a mim também impactou. Porque a gente fala que a gente ama, que a gente cuida, que a gente faz tudo pelo outro. Mas se a gente faz tudo pelo outro e não faz pela gente, simplesmente a gente não tá fazendo o suficiente. Simplesmente a gente não tá fazendo o necessário. E simplesmente a gente não tá conseguindo dar aquilo que a gente quer. Porque se eu não consigo dar o que eu quero dar pra mim, eu não consigo dar pro outro. Porque por mais que a gente
ache que o outro é a pessoa mais importante da vida. E olha que depois que eu comecei a fazer terapia, eu comecei a ouvir várias pessoas falando que é a pessoa mais importante da sua vida. É mãe, é pai, é irmão, é marido, é filho. Mas não, gente. A pessoa mais importante da nossa vida somos nós mesmos. Porque se a gente não tá bem com a gente mesmo, a gente não consegue trazer essa coragem, esse cuidado para nenhuma daquelas pessoas que estão ali ao nosso redor. Porque simplesmente é sobre como a gente se sente. E como o que a gente sente aqui dentro, a gente consegue passar para o outro. Então, se você quer transbordar amor, você também tem que ter muito amor por você. E assim, eu era uma pessoa, assim, apesar de não aceitar o vitiligo, eu era uma pessoa positiva, as pessoas sempre me viam rindo. E assim, eu achava que eu passava amor. Gente, quando eu penso como eu era e como eu vejo como eu sou hoje, eu simplesmente não passava amor pra ninguém, não. Eu, no máximo, era educada, era simpática, mas não é como o que eu sinto hoje. Sabe quando você quer transbordar? Quando você quer ajudar todo mundo? Claro, vontade de ajudar todo mundo eu tenho. Se eu pudesse, eu costumo dizer para alguns amigos que se eu pudesse tocar em alguém e a pessoa sentir como eu me sinto hoje, eu tenho certeza que a gente estaria no mundo muito melhor. Mas a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Então, assim, eu me disponho. Quem quer ajuda, eu tô aí pra dar mão. Quem não quer, paciência. Mas eu sei que um dia esse momento vai chegar. Porque é assim, né? A gente tem momentos e momentos. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua jornada. E o importante é que a gente respeite isso. E tá tudo bem. Nada de cobranças, né, excessivas por conta de nenhuma situação. Porque na realidade, o que a gente precisa entender que quando a gente fala de autoconhecimento para curar as nossas mazelas, é simplesmente a gente olhar para dentro da gente e recuperar o que tá aqui dentro. E recuperar isso é recuperar uma forma mais genuína, mais original de viver a vida. E por que eu cheguei nessa questão de uma forma mais genuína e original? Porque simplesmente, gente, em algum momento a gente foi assim. A gente foi aquela criança, né? Genuína, original, que fazia o que queria. Porque a gente nasceu sem julgamento. A gente nasceu sem achar que ia ser abandonado. A gente nasceu sem sentir medo de tudo. Não é verdade? Só que aí a gente foi desenvolvendo o medo a partir, por exemplo, das percepções. Então é um dia que você acorda num quarto sozinho, você, um bebezinho, tá lá no berço, você chora, a mamãe demora de chegar e você acha que você tá sozinho, que ela te abandonou. Porque você não entende. E muitas vezes a mãe só tava no cômodo ao lado, só que não ouviu. E aí você se sente rejeitado. E muitas vezes essa marca, que parece uma bobagem, que é algo do cotidiano, te marca tão profundamente que isso impacta em toda a sua vida. Porque você começa a achar que você sempre é preterido, que você sempre é renegado, que você sempre está no segundo plano. E assim você vai criando determinados padrões. E como é que esses padrões se formam? Eu já falei pra vocês, né? Que a gente faz parte de sistemas. E eu vou começar falando de quando a gente nasce, né? A gente nasce no sistema que a gente chama de intraparental, que é exatamente aquele sistema pequenininho de um pai, de uma mãe e de uma criança. Só que quando a gente nasce, e aí quem tem filho aqui já sabe o que é que acontece, a criança, ela só percebe a mãe. Só a mãe que acalenta. É só nos braços da mãe que ela se sente confortável, que ela se sente acolhida, que ela se sente amada. Por quê?
simplesmente porque é a mãe que passou 9 meses com ela ali dentro da barriga. Então, nos primeiros meses do bebê, ela sequer sabe que ela saiu de dentro do corpinho da mãe. Ela ainda acha que ela e a mãe são uma coisa só, são um ser só. E é por isso que essa ligação é uma ligação tão forte nos primeiros meses de vida. E isso perdura mais ou menos até a criança ter uns 2 anos e meio. Em seguida, essa mãe precisa liberar essa criança para ela conhecer o diferente. Alguém que já não é a continuidade dela. E que alguém é esse que está nesse ciclo? É exatamente o pai. Então a mãe tem que liberar essa criança para conhecer o pai. Porque é o pai que tem a energia de mostrar para essa criança o mundo. E isso é muito simbólico, inclusive no nascimento. Quando o bebê nasce, primeiro os médicos colocam ali, né, no colinho da mãe. Hoje em dia consegue tirar foto, faz uma selfie, coloca o bebê lá. E depois dá para quem segurar? Pro pai. E normalmente, inclusive, dá mais no alto, né? Por quê? É o pai que leva essa criança para o mundo. É o pai que dá a energia da ação. É o pai que faz essa criança voar. Certo? E aí, simplesmente, a criança começa a conhecer o diferente. Depois daí, quando ela já está um pouco maior, ela já começa a interagir no outro ciclo, que é o ciclo interpessoal. Que é quando começa a ter os coleguinhas, é quando começa a ter as relações que estão fora desse núcleo. São os coleguinhas, são os primos, é aquela parte já mais distante, em que ele começa a interagir com outras crianças em outros ambientes. Até aí, a gente percebe que é um movimento que é natural. Só que muitas vezes, durante esse crescimento, o que é que acontece? A gente não se depara com um pai e uma mãe que nem sempre faz esse movimento. Por quê? É porque ele é malvado, ele é cruel, ele quer prejudicar a gente? Não. É porque simplesmente o nosso pai e a nossa mãe, ele acaba fazendo aquilo que ele aprendeu. E naquilo que ele aprendeu, às vezes tem separações, às vezes tem aquela mãe que pega aquele filhinho e quer ele pra ela e coloca esse filhinho no lugar de marido, né? Ele vira meu príncipezinho, é o rei da casa. E aí ela esquece que além de mãe, ela também é esposa e acaba atrapalhando a relação. Do mesmo jeito, às vezes o pai pega aquela menininha, transforma aquela menininha na princesa e que é a perfeita e esquece que tem a esposa dentro de casa, né? Porque a esposa começa a fazer o papel de mãe dele, enfim, e aí começa toda uma bagunça. E é por conta dessas misturas, dessa confusão, que simplesmente a gente acaba entrando em carência. A gente acaba ficando com esse buraco aqui no peito. Porque a carência emocional é simplesmente quando a gente nega ou o nosso pai ou a nossa mãe. E por que a gente nega o nosso pai ou a nossa mãe? Porque, qualquer pessoa, sem nenhuma outra opção, todo mundo que está aqui no planeta Terra, ele veio da junção de um óvulo com um espermatozoide. Não tem outra receita. E quando junta um óvulo com espermatozoide, a gente tem um óvulo que traz a energia do feminino, que traz a energia do acolhimento, da proteção, e que representa e que é de onde vem essa energia, de onde a energia da nossa mãe. E nesse masculino que é representado pelo espermatozoide, é onde está a energia do nosso pai, que simplesmente é onde está aquela energia como eu vou dizer, da ação, de que eu tô pronto, de que eu posso, de que eu sou corajoso, de que eu consigo. E quando a gente tá com tudo isso, simplesmente a gente consegue
quando a gente tá tudo isso alinhado em equilíbrio, a gente tá, digamos que, numa situação saudável, boa, confortável para a vida. Só que, infelizmente, nem sempre isso acontece. Esse equilíbrio não é tão fácil de conseguir quanto parece aqui falando. Por quê? Porque todos nós temos as nossas dores, temos as nossas mazelas. E o que é que acontece? Muitas vezes, por exemplo, e aí eu vou dar um exemplo em relação, por exemplo, à questão. O que é que acontece à medida que a gente vai chegando? A gente tem. Lembra? Eu falei que a gente estava no ciclo parental da criança em relação ao pai e a mãe, certo? Ela primeiro fica com a mãe, depois ela fica com o pai, que é onde aprende a crescer, depois ela vai para essas relações interpessoais. À medida que a gente cresce, a gente muda essa relação, porque chega um momento que a gente quer se relacionar com outro, não é verdade? Tem aquele momento que o homem acaba se interessando por uma mulher. É aquele adolescente que já começa a se interessar por outra menina. É aquela menina que começa a se interessar por um menino. Só que isso não acontece só no nível dessa questão física. Acontece também no nível de energia. Então vocês já devem ter percebido muitas vezes que você fala: Ave Maria, namorada é igual meu pai. Ah, minha namorada é igual a minha mãe. Por quê? Porque a gente acaba atraindo aquilo que a gente acolhe. Por quê? Quando a gente rejeita, a gente quer tirar da nossa vida, a gente faz de tudo para separar, a gente simplesmente é atraído para esse tipo de situação. Então é aquela pessoa, por exemplo, que tem muita raiva do pai, que rejeita o pai, é aquela mulher que diz que o pai não vale nada, que o pai batia na mãe, etc e tal. E de repente ela tá se relacionando com um homem assim. Porque é aquele homem que é super... Por que ela tá relacionando com esse homem? Porque simplesmente ela tá buscando aquele homem que é super protetor, aquele homem que vai fazer de tudo por ela. Porque o que é que a gente precisa entender? Quando a gente cresce, o homem que estava na área de influência da mãe, ele precisa aceitar o pai, porque o homem, ele precisa estar na esfera de influência do pai. Por quê? Porque quando ele está próximo do pai dele, ele ama o pai dele, ele aceita o masculino do pai dele, ele simplesmente consegue achar uma mulher que também está bem resolvida com a questão da mãe. E aí a gente tem um relacionamento saudável de um homem que está inteiro com uma mulher que está inteira. Mas se, por exemplo, esse homem, ele ele viu o pai batendo na mãe e isso acabou deixando ele com muita raiva. Digamos que ele viu cenas de agressão, o pai traía a mãe, e isso foi deixando ele com muita raiva. Com muita raiva. E, gente, isso inclusive é um caso que eu atendi. E como é uma pessoa que eu conheço há algum tempo, que eu conheço a história, é impressionante. Porque essa pessoa, esse homem, era o homem que mais falava do pai, dos irmãos. Ele é aquele que tinha mais pavor ao pai. Era aquela raiva mesmo. Infelizmente, hoje, o pai dele já faleceu e na época ele sequer conseguiu se despedir do pai. Porque de tamanha raiva que ele tinha. E quando você olha para ele, ele é exatamente a cópia do pai. Tudo aquilo que ele negava, tudo aquilo que ele rejeitava, foi exatamente o comportamento que ele adquiriu. Por quê? Porque ele ficou com tanta raiva do pai que ele não foi para essa esfera de influência do pai. Então ele não se tornou um homem. Aquele menininho que via a mãe ser agredida,
que via a mãe ser ofendida, que via o pai traindo, aquilo ficou cravado, ó, na mente dele. E como na mente não tem passado, presente e futuro, ele estacionou ali. Ele estacionou no trauma, ele estacionou nesse comportamento. E o que que acontece? Ele precisa estar com quem? Com a mãe. Ele precisa estar naquela esfera de influência da mãe, naquele contato com a mãe. E quando ele está nesse contato com a mãe, nessa relação de simbiose com a mãe, ele simplesmente é como se ele tivesse casado com a mãe, porque ele está fazendo o papel do marido, o papel do pai. E vocês acham que um homem que está casado com a mãe vai conseguir se relacionar com a outra mulher? Você acha que alguma outra mulher vai ser tão boa quanto a mãe dele? Gente, por mais que a gente tenha problemas com os nossos pais, no nosso subconsciente, os nossos pais, eles simplesmente são os melhores. Por quê? Porque eles nos deram a vida e a gente nunca vai ser capaz de fazer por eles o que eles fizeram por nós. Inclusive, essa é a única relação, quando a gente fala de sistema, na qual a gente não está trabalhando numa relação de igualdade. Por quê? O pai sempre é maior. Os nossos pais estão em outro nível. E aí, ele permanece casado com a mãe. E permanecendo casado com a mãe, todas as vezes que ele se relaciona com outras mulheres, simplesmente acaba que não dá certo. Porque chega uma hora que a mulher começa a tratar ele como filho. Porque se ele está casado com a mãe, ele vai atrair uma mulher que também está casada com o pai. Porque eles precisam se completar. Então, aquelas relações em que ambos são muito ciumentos, o marido quer cuidar demais, quer sufocar, né? Fala da roupa, fala da forma como se veste, da forma como se comporta. Você acha realmente que entre adultos que são saudáveis, que estão bem resolvidos, que se amam e que se respeitam, um precisa falar realmente de como tá a roupa do outro, ou de como quer que o outro se comporte, ou precisa pegar celular para saber com quem tá falando, por que tá falando? Será que entre adultos isso é preciso? É preciso você ligar para dizer que chegou em casa, que vai sair de casa? Uma relação entre adultos? Ou você faz isso quando você está tratando com seu pai, com sua mãe? Porque eu sempre avisava que eu tô saindo de casa, volto a horas para minha mãe. Hoje em dia, não tem mais necessidade disso. Não é verdade? No máximo, a gente tem alguns cuidados hoje por conta de segurança, mas não a obrigação de tá lá como se fosse um relógio de ponto, que a pessoa tem que saber para onde você vai, com quem você vai, e se você chegou tarde tem briga. Como se você fosse uma criança. Então, a carência afetiva acontece quando a gente rompe com um dos nossos pais e fica na influência, na esfera de influência do outro. Então, por exemplo, nesse caso, ele casado com a mãe, ele simplesmente não consegue se manter um relacionamento vazio. Por quê? Porque ele já está ocupado, ele já tem uma relação. Então, todas as outras mulheres, elas vêm com um comportamento semelhante ao da mãe. Então, já vem com aquele comportamento mais submisso, já vem com aquele super cuidado. E chega uma hora, gente, que numa relação de homem e mulher, não cabe o super cuidado, porque não é uma criança. E o que acontece? Quando ela faz esse papel e assume esse papel de mãe, de cuidadora apenas, simplesmente ele começa a perder o interesse sexual e começa a procurar isso fora de casa. E aí começam as traições, e aí começam as brigas, e a relação
vai embora. E aqui eu falei do homem, mas também acontece com a mulher. Porque uma mulher que, por exemplo, ela viu, por exemplo, nesse caso, digamos que é uma mulher que viu essa mãe apanhar, ser submissa, ser traída e não se posicionar. E por conta disso, digamos que ela ficou com raiva da mãe. Como é que ela deixou isso acontecer com ela, como é que ela fez isso com ela, como é que ela permitiu. E simplesmente essa mulher sai da esfera de energia da mãe, da esfera de influência da mãe, e simplesmente se aproxima apenas do pai. Quando a gente é adulto, se eu já tô na esfera de influência do outro, significa que eu já tô mantendo uma relação com o outro. Então, são aqueles casos que a gente começa a dizer, é a filhinha do papai, que o papai faz tudo pra ela. E simplesmente, do mesmo jeito, o marido, por mais que case, e o que o marido faça tudo, o marido nunca vai ser bom o suficiente, porque, mais uma vez, ninguém vai ser melhor do que o pai dela. E aí, são as relações que não dão certo, aí começa a traição, e aí vocês veem aqueles casos, eu já cansei de ouvir isso. O homem é ótimo, faz tudo por ela, paga as contas, cuida, dá todo amor. E a mulher traiu, é assim mesmo, né? Se uma mulher boa não dá sorte com um homem bom, né? Só a que não presta que dá sorte. Mas não é porque ela não presta não, gente. É porque ela simplesmente tem ali um buraco dentro dela. Ela nega a mãe dela. Então, normalmente são mulheres que têm o feminino menos à mostra, inclusive. Então, vocês veem que às vezes são mulheres que elas negam mais o feminino. Então, muitas vezes, ela não tá tão enfeitada. Ela não é tão vaidosa. Por quê? Porque ela tá ali, sob a influência do masculino. Ela tem raiva da mãe. Ela nega o feminino dela. E à medida que ela nega esse feminino dela, ela acaba deixando o cuidado com ela, a proteção dela de lado. O que a gente precisa entender que a gente simplesmente precisa de ter esse equilíbrio. Por quê? É com a mãe, é com esse feminino que a gente se aprende a se cuidar, que a gente aprende a se proteger, que a gente aprende a acolher, a se acolher. Então, se você se percebe com muita autocobrança, com a falta de acolhimento com você mesmo, se você é uma mulher e que, por exemplo, não usa um acessório, você nega sua onda de cabelo preso. E aqui eu não tô falando de sexualidade, do que gosta, do que não gosta, mas eu tô falando da forma como você se vê. Então, se você nega seu feminino, é sinal de que talvez tenha algo a ser tratado aí. Tem outras questões que a gente precisa avaliar, mas que tem em toda a relação. Antes de, por exemplo, eu me cuidar, há um tempo atrás, você não ia me ver com brincos longos, você não ia me ver com batom escuro, você não ia me ver de unhas com cor escura, com cabelo solto, meu cabelo só andava na polpa. Por mais que o cabelo fosse grande, só andava na polpa. Eu só me arrumava quando eu ia sair à noite. E tudo isso foi por quê? Tudo isso é porque eu tinha questões para resolver para mim com minha mãe. Ainda tenho um monte de coisa que algumas eu já percebo, outras eu nem percebo ainda, e tá tudo bem. É um processo, como eu disse para vocês, e é um processo para todo mundo. E simplesmente eu não me permitia. Eu negava esse feminino, então eu era uma mulher muito mais dura, muito mais rígida, com muita energia do masculino. Então, quando se falava em agir, eu era um trator. Sabe aquela máxima de tarefa dada, tarefa cumprida? Servia pra mim, caía como se fosse uma luva. Mas hoje em dia, simplesmente não dá mais.
Quando veio a questão da ansiedade, a questão do vitiligo, que eu já não dava mais conta, quando as minhas emoções, a raiva, o medo, tudo que estava aqui dentro explodiu e começou a tomar conta de mim, e eu comecei nessa jornada de autoconhecimento, eu precisei me equilibrar. Tô 100%, 50-50 certinho? Muito provavelmente não, mas faz parte. Mas já tô muito melhor do que era. E, gente, quando a gente resgata esse pai e essa mãe aqui dentro da gente, vocês não têm ideia de como tudo fica mais leve. E assim, e quando eu falo desse resgate, não ache que necessariamente, porque tem gente que fala, mas meu pai é difícil, minha mãe é difícil, eu não consigo. Ou então eles faleceram, tudo bem. Mas o importante é que quem tá preso simplesmente não é você, o adulto. A questão é que você, adulto que tá aí do outro lado, apesar de ter crescido, a sua mente tá presa, ó, naquele menininho, naquela menininha que lá atrás sofreu com o pai e com a mãe. Que ficou com a culpa, com a raiva, com medo do que o outro estava fazendo. E aí, você tá preso lá atrás, a sua mente tá lá atrás, apesar de você ter crescido. Então, aquele comportamento que você tinha lá na infância, você trouxe para sua vida adulta. E é disso que você precisa se liberar. É disso que você precisa se livrar. E disso, você não precisa do seu pai e da sua mãe para fazer isso, não, gente. Você consegue fazer isso sozinho. Eu digo isso por experiência de quem teve que resolver as questões com o pai. E eu resolvi isso só esse ano, tá? Pelo menos a maior parte disso eu só resolvi. Quer dizer, a maior parte disso não. Eu acho que a maior parte eu resolvi, mas não é porque eu tinha resolvido antes, não. É porque antes pra mim não era problema. Mas quando eu identifiquei e comecei a cuidar, foi esse ano. E simplesmente, só pra vocês terem ideia, meu pai morreu há mais de 40 anos. A imagem que eu tenho de meu pai, a lembrança que eu tenho de meu pai, é a lembrança que uma criança com menos de 3 anos tem, porque meu pai morreu ainda não tinha nem 3 anos. E, gente, só conto pra vocês que dessa minha vida toda, simplesmente, esse foi o primeiro ano que no Dia dos Pais eu fiz uma homenagem pro meu pai. E fiz porque veio aquela vontade de honrar o meu pai. Aquele desejo imenso, intenso de fazer isso. Né? Alguém que, quando você perguntava há um tempo atrás, quando eu comecei a fazer terapia, porque antes da hipnoterapia eu fazia psicanálise normal, e eu lembro que uma das lembranças que eu tinha era por volta da quinta, sexta série, que tinha que fazer a cartinha pro Dia dos Pais, e eu não tinha pai, era uma cartinha que eu entregava pra minha mãe, e naquele ano, não sei porquê, aquilo me doía, me machucou tanto, que ficou aquela marca, como uma dor, né? E quantas crianças não devem ter passado por isso também, né? Então, esse resgate do nosso pai com a nossa mãe, simplesmente acontece por aqui. E que é importante é que a gente dê conta disso. E não por conta deles, mas por conta da gente. Por conta dos nossos filhos, dos nossos descendentes. Porque desse sim, nós somos responsáveis. Quando você tem um filho, sobre esse você tem responsabilidade também, porque ele depende de você. É você que vai mostrar para ele o caminho. E quanto mais saudável, quanto mais equilíbrio você tem, melhor para ele também. Gente, deixa eu dar uma pescadinha para ver se falei tudo que a gente precisa. Então, assim, é importante ficar atento ao que é que tá aí, né? De situação para ser resolvida. Então, se você tem alguma questão que você nega, tem muita raiva e descarta ou seu pai ou sua mãe,
Busque resolver isso. Porque você precisa estar com eles dentro de você para poder voar. Porque pense, digamos que o pai é uma asa, a mãe outra. Uma ave para voar precisa do quê? Das duas. Quando uma está machucada, essa ave não consegue sair. Não importa se é uma águia, se é uma andorinha. Com uma asa só, ela não consegue voar. E eu quero que, assim como eu, você possa voar. Voar para onde você quiser. Voar rumo à sua felicidade. Rumo aos seus objetivos, não importa qual seja. Porque a gente veio para esse mundo, gente, não foi para sofrer, né? A gente está num universo que é próspero, que é abundante, que dá tudo pra gente. E a gente não vai achar que ele, nesta abundância que ele quer trazer pra gente tristeza, quer trazer pra gente dores, quer trazer pra gente sofrimento. Então, vamos nos curar. E lembre, a cura é um processo que sempre acontece, de dentro pra fora. Então, você começar a perceber quais são esses movimentos seus, com base nos sintomas que eu disse, né? Desse medo da rejeição, dessa dependência do outro, dessa dificuldade de dizer não, de se posicionar, dessa necessidade de achar que o outro, você tem que fazer por outro e não por você. Se você tem algumas dessas características e acaba se envolvendo em relações de dependência, em relações abusivas, e quando eu falo abusiva, gente, não pense que é só relação, porque o homem bateu, a mulher bateu. Não, a relação abusiva acontece inclusive nesse tipo de comportamento de ciúmes, que no início você acha até bonzinho, ele gosta de mim, eu boto uma roupa mais curta, ele fala. Será que isso é amor mesmo? Ou é posse, né? É hora da gente começar a ficar atento a essas coisas, até porque no início você acha legal, mas depois começa a ficar mais pesado, porque cada vez os padrões, esse comportamento tende a piorar, né? Antes era a roupa mais curta, aí você cresceu, a roupa foi... A saia chegou a um palmo do joelho, daqui a pouco essa tá curta e aí você vai mudando. E de repente você olha no espelho, mudou tanto a sua forma de se vestir, que você não se reconhece. Era o batom, esse batom é escuro, não pode usar. E aí você vai botando um batom claro e de repente você não se vê, não é verdade? Então assim, tenham cuidado. Começa a olhar esses comportamentos. Começa a olhar para a relação com o papai e com a mamãe. E veja e perceba se vocês estão julgando algum deles. E julgar, gente, principalmente pai e mãe, é a receita de a gente ir pro fundo do poço. Porque quando a gente julga pai e mãe, a gente simplesmente tá achando que a gente é melhor que ele. E lembre, na relação, na nossa balança, na relação de hierarquia, de equilíbrio e de pertencimento, que são as 3 leis sistêmicas, simplesmente quando a gente fala de anarquia e quando a gente fala das relações, a gente simplesmente, as relações, elas tendem a estar em equilíbrio, todas as relações, exceto a dos pais em relação a gente. Por quê? Porque os pais nos deram a vida, os pais são maiores que nós. Sem os nossos pais, a gente não estaria aqui. E é além disso, porque, por exemplo, é uma combinação exata de um determinado óvulo com um determinado espermatozoide. Qualquer outra combinação não seríamos nós. Então, assim, não dá pra negar isso, por mais que a gente não goste, que a gente tenha restrições. Então, quando eu falo da questão do julgamento, é a gente entender que os nossos pais fizeram o que fizeram e que a gente pode não concordar, mas é o que eles poderiam fazer naquele momento, com as informações que eles tinham, tá bom? Porque eu aposto que, por pior que seja o que ele fez, no fundo, ele tinha uma boa intenção, ela tinha uma boa intenção. E eu vou até dar um exercício aqui pra vocês, que é uma dica, que foi um exercício que me ajudou a perceber muita coisa que antes eu não conhecia, eu não tinha consciência.
Porque no subconsciente, gente, tá tudo. A questão é, para eu mudar sem apoio de técnicas que acessem o subconsciente é muito difícil, porque eu tenho que trazer isso à consciência. E é por isso a importância dessas lives, é por isso a importância de falar desse conteúdo. Porque simplesmente é falando sobre isso, é mostrando sobre isso que você começa a tomar consciência de coisas que até então era desconhecida. E não é que é desconhecida de não saber, é desconhecido porque estava atrás de uma capa. E aqui eu estou ajudando a descortinar. Então, eu quero que você pegue uma folha de papel e anote de um lado as qualidades e os defeitos. Aí pega 2 folhas, né? Faz uma para a mãe e uma para o seu pai. E aí escreve lá as qualidades e defeitos, tá? Da mamãe, as qualidades e defeitos do papai. Faz primeiro, pode até fazer em dias diferentes. Um dia faz um, no outro dia faz outro. Aí pega lá. E aí eu vou começar com o pai. Qualidades e defeitos. Aí bota aí as qualidades e os defeitos do seu pai. E eu quero que você depois vire a folha e escreva o que é igual e o que é diferente entre você e o seu pai. Dessas qualidades e defeitos. Eu quero que você me diga dessas qualidades e defeitos. O que é que você tem do seu pai e o que é que você não tem. E não se assuste se aquele que você mais negar, você tiver várias características dele. Porque eu já te disse que quanto mais a gente nega, mais a gente repete esse padrão. Porque ou a gente fica exatamente igual, ou a gente vai para o polo completamente oposto. Só que isso acontece tudo, de forma inconsciente. A gente não enxerga esses padrões e tá tudo bem. É a oportunidade que a gente tem de estar aprendendo, tá certo? E antes da gente ir para nossa hipnoterapia coletiva, vou deixar algumas dicas, né, para você pensar em como cultivar bons relacionamentos, né? Porque esse é o primeiro passo para tudo isso. A primeira coisa, gente, e eu falei isso muito no início da nossa live, é aprenda e busque autoconhecimento de forma que você consiga gostar de você mesmo. Esse é o primeiro passo. Gostar de você mesmo, se amar do jeito que você é, se autoaceitar é libertador. Porque para você fazer isso, você acaba resgatando o seu pai, a sua mãe, a sua criança interior. E é isso que o autoconhecimento faz com a gente. Ajuda a gente a resgatar tudo isso que a gente deixou lá atrás. Porque a gente se prendeu na dor, na tristeza e esqueceu o quanto a gente é poderoso, o quanto a gente é fantástico, o quanto a gente tem tanta coisa boa para distribuir aí, tá certo? Então, primeiro se ame. E quando eu falo se amar, gente, não é dizer, eu me amo, não. É sentir isso dentro de você. É transbordar esse amor. Para que você possa dar esse amor para as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas precisam saber o quanto você é capaz disso, certo? A outra coisa é confiança. Você precisa construir relacionamentos com base na confiança. Você tem que acreditar que o outro está ali, agindo da melhor forma possível, assim como você. A confiança e o respeito faz parte de um relacionamento saudável em qualquer esfera. Seja com os pais, seja com os irmãos, seja com amigos, seja um relacionamento amoroso. Sem confiança, você simplesmente não consegue estabelecer uma relação verdadeira, uma relação forte, uma relação firme. Porque você vai estar sempre com o pé atrás e aí você não consegue se entregar. E se você não consegue se entregar, você simplesmente não está vivendo um relacionamento incrível. A outra coisa é, se nessas relações você tem muita necessidade de que o outro te aceite e você precisa se adequar para o outro te aceitar, se você fica dependendo do outro para tomar decisões, você tudo precisa da opinião do outro, você precisa que o outro dê um aval para você
fazer alguma coisa. Se você quer comprar uma roupa, você precisa dessa opinião do outro. Se você quer fazer uma viagem, você precisa que o outro assine embaixo daquilo. Preste atenção. Que aí você já tá indo para uma relação que é muito mais de submissão. E que ao invés de te trazer alegria e te trazer um relacionamento saudável, muito provavelmente vai te encaminhar para um relacionamento de dependência. Aí provavelmente já tem alguém, e esse alguém pode ser você, se você já estiver sentindo isso, que está dependente emocionalmente do outro. E quando você está dependente emocionalmente do outro, você transfere para o outro a responsabilidade de te fazer feliz, de te fazer evoluir. E, gente, o outro nunca vai ser capaz de te fazer feliz se você não for. O outro nunca vai ser capaz de te fazer evoluir se você não quiser. Essa responsabilidade não é do outro, é sua. Então, se você está numa relação em que você depende dessas situações de aceitação, de aprovação do outro, tem algo de errado nessa relação. Começa a olhar com ela. E quando eu digo que tem algo de errado na relação, a gente não quer dizer, então acaba tudo, joga pra cima, porque não é isso. Não. Eu tô dizendo que você precisa achar estratégias para tornar essa relação saudável. Você precisa entender onde é que tá o problema e buscar melhorar. Porque você mudando, o outro muda. E se o outro não mudar, vai chegar uma hora que vai perder o sentido. E tá tudo bem, porque você também vai perder o interesse. Porque na medida que, digamos, que o seu marido atual faz esse papel de pai, no caso de uma relação em que você tá muito próxima a ele. Quando você resgata a sua mãe dentro de você, você não quer mais esse pai para cuidar de você. Você não precisa mais, você entende que você é uma mulher. E você quer o quê? Um homem, um parceiro. Então, se esse homem, aquele homem super protetor, que é muito ciumento, que te protege demais como se você fosse filha dele, simplesmente para você não vai fazer sentido. Então, ou ele vai mudar junto com você, para aí vocês manterem uma relação saudável num outro nível, ou então vai chegar aquela hora que o relacionamento vai perder o sentido e vocês vão se separar. É simples? É fácil? Não. Mas é uma construção em que os dois decidem. Se os dois querem crescer juntos, eu tenho certeza que essa relação que pode ser de submissão, que é de dependência, ela pode evoluir e se tornar uma relação saudável. Agora, se um só cresce, simplesmente vai chegar uma hora que a relação não vai fazer mais sentido. E se você insiste, é quando muitas vezes aparecem sintomas físicos e vem síndrome do pânico, vem uma ansiedade exagerada, tá certo? E mais uma questão. As suas necessidades são suas prioridades, porque você é em primeiro lugar. Sabe, parece clichê, porque a gente sempre ouve isso, mas que a gente precisa prestar atenção. Sabe quando tem uma turbulência no avião e cai as máscaras? Primeiro você coloca a sua máscara e depois você vai ajudar. Porque muitas vezes, se você não se prioriza, você acha que o outro é mais importante, sabe o que é que vai acontecer? Numa situação dessa, você vai botar a máscara no outro e você não consegue. E simplesmente isso vai afetar você e o outro. Porque você não conseguiu se salvar e nem conseguiu salvar o outro. Então, a prioridade das suas necessidades é você. E, por fim, gente, quando a gente não consegue fazer sozinho, quando a gente não consegue caminhar sozinho, a gente precisa de quê? De ajuda. Peça ajuda. Peça apoio. E assim, o autoconhecimento é uma jornada que é de você olhar para dentro, mas que as várias técnicas que existem, os vários mentores que existem, simplesmente ajudam a gente nessa jornada. Então,
Quem precisar, quem achar que a hipnoterapia pode ajudar nesse processo, eu estou à disposição. E assim, a hipnoterapia é um processo fantástico no qual você consegue exatamente acessar a sua mente subconsciente. Você consegue acessar as emoções. Porque na hipnoterapia eu não estou preocupada com o que você acha ou deixou de achar. Eu estou preocupada com o que você sente. E é por isso que ela é muito mais eficaz, ela é muito mais rápida que outras técnicas, tá? Então, se você achar que faz sentido para você, eu estou à disposição. E para mostrar para vocês o quanto a hipnoterapia pode te ajudar nesse processo, eu vou fazer uma hipnoterapia coletiva agora, para a gente resgatar um pouco dessa criança interior. Dessa criança aí que estava brigada com esse papai e com essa mamãe. E aí a gente vai fazer um exercício para você sentir um pouco de como é essa... Como é que eu vou dizer? De como essa relação pode se tornar benéfica, tá certo? De como você pode melhorar essa relação, inclusive com técnicas que você acessa as emoções só aqui dentro. Então, bora lá? Vai achando um lugar aí. Pede pro marido, pro filho, 10, 15 minutinhos, que é o tempo que vai levar a nossa hipnoterapia coletiva, que diz que esse minutinho é o seu tempinho sagrado para você fazer o que você precisa, e nós vamos começar. Eu vou colocar uma musiquinha e aí vocês me dizem se tá bom, como é que tá o som, tá certo? Bora lá. Diz como tá minha voz. Vai indo para um lugar confortável. E quando estiver nesse lugar, me avisa para que eu possa começar. Deixa eu vou colocando uma música. Espera aí. Enquanto eu estou brigando aqui com a tecnologia, vocês vão se preparando aí. Eu deixei aqui já separada a nossa música, mas eu agora tô brigando aqui. Bora lá. E aí, o som, como é que tá pra vocês? Tá alto, tá baixo? Tá conseguindo me ouvir a música? Deixa eu ver. Isso, então bora lá. Todo mundo no seu lugarzinho confortável, secreto, de meditação. Então vamos começar? Isso, muito bem. Quero todo mundo já sentadinho nesse lugar. Senta de forma confortável. Respira fundo. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho, que eu acho que dá pra aumentar mais, já que não tem letra nessa música. Isso.
E agora eu quero apenas que vocês sigam as instruções, não faça nada mais, nada menos. Simplesmente basta seguir as instruções. Então bora lá? Respira fundo, segura o ar por alguns segundos e solta devagar. Isso. Repete o processo. Respira fundo, segura o ar por alguns segundos, solta devagar e fecha os olhos. Isso. Permita que seu corpo comece a relaxar. Eu quero que você relaxe um pouco mais. Muito bem. E agora, eu quero que você transfira toda a tensão do seu corpo para os seus olhos e desligue as suas pálpebras. E quando você tiver certeza que elas estão completamente desligadas, completamente relaxadas, simplesmente transfira todo esse relaxamento para o topo da sua cabeça até o dedão do seu pé. Isso, muito bem. Você está fazendo um excelente trabalho. E para aumentar esse relaxamento, daqui a pouco eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos. Quando você abrir, não precisa focar em lugar nenhum. Eu quero apenas que você, quando fechar os olhos novamente, desligue toda a sua musculatura do corpo, da sua mente. Então, vamos lá. Abre os olhos, fecha os olhos e imagine toda a energia esvaindo-se do seu corpo e desligue-se por completo. Isso, muito bem. Mas você pode ir muito mais profundo. E para isso eu vou contar novamente. Vou pedir novamente para você abrir e fechar os olhos. E dessa vez você vai ainda mais fundo. Isso é muito simples de fazer e você pode fazer sem nenhum esforço. Então, abre os olhos, feche os olhos e imagine que seu corpo todo se desliga, sua mente se desliga e você vai ainda mais profundo. Perceba suas mãos ficando relaxadas, seus pés completamente desligados. Apenas permita que isso ocorra. E daqui a pouco, pela última vez, eu pedirei para você abrir e fechar os olhos. E dessa vez, eu quero que você vá ainda mais profundo e relaxe ainda mais. Permita que a sua mente vagueie. Isso aí. Então, abre os olhos, feche os olhos e desligue-se por completo. Isso, você está fazendo um excelente trabalho. Você já conseguiu um grande relaxamento físico. Agora você vai para um relaxamento mental, porque eu quero que você vá além. Feche agora toda a atenção e foque toda a sua atenção na mão direita, esquerda, tanto faz, a que você preferir. E perceba como ela está cada vez mais relaxada. Perceba que a sua respiração vai se acalmando. Seu coração vai ficando cada vez mais lento. E toda a paz começa a adentrar no seu corpo. Apenas permita que isso ocorra. Isso, muito bem. Vá mais fundo. Mantenha-se aberto a isso e permita que a sua mão vá ficando tão pesada, como se ela fosse um pano molhado. Como se ela estivesse completamente desligada, completamente relaxada. E quando ela tiver chegado nesse estado, transfira todo esse relaxamento para todo o seu corpo. E simplesmente acesse um estado de relaxamento profundo, físico e mental. Transfira agora esse relaxamento e vá mais fundo. Isso, muito bem. Você está fazendo um excelente trabalho. Todo e qualquer barulho ambiente, a minha voz, a música, qualquer pensamento que vier à sua cabeça, tudo faz você relaxar mais e mais. E você vai percebendo a sua respiração acalmando mais. Você vai percebendo que os seus pés, as suas mãos, todo o seu corpo desliga-se por completo. Apenas permita que isso cresça. E daqui a pouco, nós iremos relaxar ainda mais. E eu quero que você vá ainda mais profundo. Isso, muito bem. E para isso, eu quero que você simplesmente se imagine
Se imagine numa jornada que você vai descendo em direção à parte mais profunda da sua mente. Imagine-se numa trilha de paz, segurança, tranquilidade e amor. Pode ser no mato, no campo, na praia, na cidade, onde fizer mais sentido para você. Mas apenas desça. E de acordo com que você vai caminhando, você vai imaginando e percebendo como seu corpo relaxa mais e mais. Isso, vá mais profundo. Permita toda essa tranquilidade, toda essa paz, toda a segurança, todo esse amor dominar a sua mente. E desça por essa trilha até a parte mais profunda da sua mente. Isso, comece a descer. Isso, muito bem. E agora eu vou fazer uma contagem de 10 a 1. E a cada número que eu conto, você desce mais e mais. É como se você descesse alguns degraus e fosse relaxando física e mentalmente. Isso. Então, vamos lá, comece a descer. 10, 9. E pode ser que tudo fique distante. 8. Que a sua mente vagueie. 7. E que assim se desligue. 6. Pois quando você faz isso, 5. Você começa a reequilibrar o seu corpo, a sua mente. 4. E todo o seu corpo começa a se regenerar. 3. O seu coração se acalma, a sua mente se acalma, o ciclo respiratório, todo o seu ciclo mental, tudo vai ficando cada vez mais calmo e até você se perde nessa contagem. 2. Desligue-se por completo. 1. Apenas permita que todo esse relaxamento, todo esse equilíbrio emocional adentre no seu corpo. Isso, muito bem. E agora, eu vou contar até 3. E você vai espontaneamente, aí na sua imaginação, na sua mente, você vai estar num ambiente muito legal, um ambiente muito divertido, feliz e confortável, junto com a sua criança. Aquela criancinha que você era. Não precisa pensar em idade, não precisa pensar em local. O que vier é o que precisa vir. Não precisa buscar respostas. O que vier é o que precisa vir, é o que você precisa nesse momento. E talvez você perceba que ela está brincando. Ela pode estar quietinha, não importa. Ela vai estar num momento bom, num momento feliz. E eu vou contar até 3 e apenas no 3 surgirá essa imagem dessa criança. Não tenta pensar em nada agora, não tenta criar nada. Viva o que vier. Tá? Agora, seguindo as instruções, no 3, deixa vir o que vier. 1, 2, 3. E você está aí, com essa criança. Olha como é a cena. Perceba o que ela está fazendo. Ela está aí com você. E só de você estar com ela, como você já sabe, você já sente essa emoção positiva. Você já sente essa alegria, essa originalidade dela tomar conta de você. Algo bom está acontecendo aí dentro de você. Isso. Olha só como é bom conviver com essa criança. Olha só como é bom estar com ela aí. Olha só como ela é feliz. Olha só como ela é tranquila, é pacífica. Como ela não precisa de mais nada para ser feliz. Ela é feliz por estar viva. Ela é feliz por brincar. Ela é feliz por ter uma família. E muito feliz por ter você perto dela. Porque você pode dar muita proteção, muito amor, muito acolhimento para ela. Isso. Agora eu quero que você veja ela te chamando para brincar. Ou pegando na sua mão. Te mostrando um brinquedo dela. Ou fazendo uma brincadeira com você. Não importa. Perceba e se junte a ela. Veja ela sendo ela mesma. Veja e se sinta feliz junto dela. Absorva um pouquinho dessa alegria.
dessa pureza que essa criança tem. Olha como é bom, olha como isso é poderoso. E agora, enquanto ela está aí brincando, se divertindo, eu quero que você simplesmente imagine seu pai e sua mãe juntos, olhando para essa criança também. Perceba tudo de bom que você aprendeu com eles. E se por um acaso nada vier, simplesmente agradeça a eles por sua vida. Porque você só é você por causa deles. Sem eles, você nunca estaria aqui. Você nunca seria você. Então, só por isso, eles já são muito importantes para você. Isso. Mas para você crescer um adulto saudável, realizador, próspero, você precisa trazer tudo de bom do seu pai e da sua mãe. Você precisa estar com seu pai e sua mãe aqui dentro, porque eles vão te dar a energia que você precisa, do masculino e do feminino, para você crescer, para você evoluir, para você chegar aonde você quiser chegar. Porque assim como uma ave precisa das duas asas para voar, você precisa ter seu pai e a sua mãe, a energia do masculino e do feminino dentro de você, para conseguir voar também. Então, eu vou contar de 1 até 3 e vou te dar algum tempo para você pensar em 3 coisas. Em 3 coisas que você precisa do seu pai e que você quer tomar para você. Eu quero que você pense em 3 qualidades. Em 3 qualidades dele que você tem ou que você precisa. E que por você negar ele, você muitas vezes rejeita essas qualidades. Então, eu vou contar de 1 até 3 e vou te dar um tempo de silêncio. Então, 1, 2, 3 e o tempo de silêncio começa agora. Isso, muito bem. E agora que você sabe o que você quer tomar do seu pai, repete comigo. Pode ser em voz alta, pode ser na sua mente, tanto faz. Meu pai, eu tomo de você. E agora eu quero que você pense nessas 3 coisas que você quer dele, que você precisa dele para você evoluir. E repete de novo. Meu pai, eu tomo de você. E repete essas coisas, essas qualidades, essa energia, o que vem dele que você precisa para evoluir. E mais uma vez, repete comigo. Meu pai, eu tomo de você, e fala tudo isso que você precisa dele. Traz isso para você, porque você, enquanto filho, você pode pegar do seu pai. Porque você tem direito, porque ele é responsável por você, ele é maior que você. Isso. Muito bem. E agora, eu vou contar de 1 até 3 e te dar um tempo para você pensar em 3 coisas que você quer da sua mãe. Porque nós precisamos também ter a nossa mãe dentro da gente. Nós precisamos desse feminino. Porque a gente precisa do feminino e do masculino para ser completo. Nada e nem ninguém pode ser excluído do nosso plano. Então, bora lá? Eu vou contar de 1 até 3 e o tempo de silêncio já vai começar. 1, 2, 3. E agora pensa em 3 qualidades, em 3 coisas que você precisa da sua mãe para seguir em busca dos seus sonhos. Isso, muito bem. E agora, eu simplesmente quero que você diga: minha mãe, eu tomo de você. E aí fala essas 3 frases aí, essas 3 qualidades, essas 3 coisas que você precisa da sua mãe para você
resgatar esse feminino aí e seguir na busca dos seus sonhos. Pode ser mentalmente, pode falar alto, mas eu quero que você fale de coração. Fale de novo: minha mãe, eu tomo de você, e vai. Completa aí com essas 3 coisas que você mentalizou. Completa essa frase e mostre pra ela que você vai tomar dela tudo que você precisa. Isso, muito bem. E mais uma vez, eu quero que você repita: minha mãe, eu tomo de você, e repete essas 3 qualidades, essas 3 frases. Traz isso pra você. Você agora tá trazendo tudo que você precisa dela pra você. Porque você precisa resgatar esse feminino e esse masculino aí de dentro. Porque agora você sabe que você pode tomar a força do seu pai e da sua mãe para tudo aquilo que lhe pertence. Porque eles são maiores que você. Eles nos deram a vida. Eles possuem a força de que necessitamos para avançar. Mas você também sabe que você pode devolver tudo aquilo que eles têm e que não faz sentido para você. Então essas dores, esses sofrimentos que você carrega, você pode devolver para eles. Você pode dizer que isso não te pertence. Então eu quero que agora você tire das suas costas tudo que você quer devolver para o seu pai, para sua mãe, da própria relação deles. Eu quero que você tire tudo isso daí, devolva todo esse lixo para eles. Todas as dores, sofrimentos, raiva, culpa, tristeza. Joga tudo isso fora. Tira todo esse lixo do seu corpo. E eu quero que você faça como se fosse um gesto de que tá limpando o seu corpo, tirando tudo isso. Da parte que você imaginar que tá. Onde você vê esse peso, onde você vê essas dores, tira. Tira tudo isso do seu corpo e entrega pro seu pai e sua mãe. Eles estão aí na sua frente. Entrega tudo pra eles. E vai repetindo comigo: meu pai e minha mãe, nada disso me pertence. Eu te devolvo tudo que eu não quero. E vai tirando do seu corpo. É hora de você se liberar de tudo isso. Meu pai e minha mãe, repete comigo: nada disso me pertence. Eu te devolvo tudo que eu não quero. E mais uma vez: meu pai e minha mãe, nada disso me pertence. Eu te devolvo tudo que eu não quero. Isso. E tira tudo isso do seu corpo. Faz o gesto mesmo, entrega pra eles. Porque você não precisa estar carregando as dores, as mazelas do seu pai e sua mãe. Eles são maiores que você. Eles têm condições de ficar com tudo isso. Isso, muito bem. E você percebe como a sua criança ficou ainda mais feliz, mais alegre. Mas ainda falta algo para você se tornar esse homem, essa mulher forte, corajosa, realizador, que está aí dentro de cada um de vocês. Então agora, eu quero que você simplesmente olhe para essa criança e fale com ela. Fale para ela quem é você. Quem é esse homem? Quem é essa mulher? Quem você vai se tornar? Conta para ela, divide com ela algumas das suas vitórias. Compartilhe as suas alegrias. Demonstra todo o amor, todo acolhimento, toda a proteção que você pode dar para ela. Mostre para ela o quanto você é capaz de cuidar dela a partir de agora, porque agora você já é um adulto. Você não precisa mais de papai e mamãe para cuidar dela. Você já é capaz de fazer isso. Isso. Mostra para ela. Compartilha com ela todas as suas vitórias. Mostra para ela o quanto você já caminhou e o quanto você ainda quer caminhar. Mostra para ela que adulto incrível, que adulto extraordinário, que homem, que mulher fantástica você se tornou. Isso, muito bem. E eu vou contar de 1 a 3. E nesse momento eu quero que você, vou dar algum tempo de silêncio para você conversar mais um pouco com ela, para você poder se despedir.
mostrando pra ela que a partir de agora ela nunca mais estará sozinha, que você vai estar sempre aí com ela, que você tá aí sempre do lado dela para dar amor, acolhimento e proteção. 1, 2, 3. Pode começar a falar com ela e se despedir e mostrar para ela que a partir de agora você tá com ela para sempre. Isso, muito bem. Você está fazendo um excelente trabalho. E agora você olha para ela e percebe que ela está absorvendo cada uma das coisas que você falou. E ela está cada vez mais feliz por saber que tudo isso já é realidade, que tudo isso já é verdade. Por saber que essa criança pura do jeito que ela nasceu, que ela está viva e que ela está pronta para brilhar. Porque ela resgatou tudo de melhor que o seu pai e sua mãe têm para te dar. Porque ela sabe que agora vocês dois estão juntos, estão completos para seguir o seu caminho, a sua jornada, para seguir a sua estratégia na direção e em busca dos resultados que você precisa, que você deseja, de que você quer. Ela sabe que agora vocês dois juntos conseguem fazer o que vocês quiserem, porque agora vocês têm o pai e a mãe de vocês aí dentro de vocês, para dar toda essa energia, todo esse equilíbrio do masculino e do feminino que a gente precisa para caminhar. Todas essas verdades já estão aí, dentro de você, dentro da sua mente. Todas essas verdades já fazem parte de quem você é. Você agora está pronta para ser a sua melhor versão. Então agora, eu simplesmente vou contar de 1 até 5. E no 5 você vai abrir os olhos, se sentindo incrível, pronta para essa nova realidade. Pronta para se amar cada vez mais e entrar em relacionamentos cada vez mais saudáveis. Isso. Então, 1, vai deixando o relaxamento embora. 2, 3, respira fundo, sentindo toda essa energia, toda essa tranquilidade, todo esse amor, todo esse acolhimento que estava aí junto com essa criança, sentindo tudo isso aí. 4, mexendo os braços, as pernas, se reconectando com o seu corpo. 5, abrindo os olhos, no aqui e agora. Porque agora você sabe que você é incrível. Que você tem agora aí dentro de você o masculino e o feminino. Que você tem a sua criança para te dar originalidade, autenticidade. E que tudo isso tem muito equilíbrio aí dentro de você. Que agora você não está mais preso naqueles padrões do passado. Que ficava vivendo na dependência do outro. Você agora sabe que a pessoa mais importante da sua vida é você. Você agora sabe que a sua felicidade depende única e exclusivamente de você. E agora você está pronto para viver a vida dos seus sonhos. Você hoje já plantou essa sementinha e sabe que agora você tem energia para construir ela. Porque lá no futuro eu sei que estará a vida dos seus sonhos, porque você está começando a construir, ela hoje. O passado ficou lá para trás, você aprendeu o que precisava aprender. Mas a construção do seu futuro começa hoje, no aqui e agora. E aí, pessoal, como foi para vocês? O que acharam? Aproveitaram, se conectaram? Deixa eu desligar aqui o som. E aí me contem aí como é que foi para vocês, como foi a experiência da hipnoterapia coletiva.
Eu espero que tenham gostado. Eu espero que aproveitem. Se quiser, como essa live vai ficar gravada, se tiver necessidade, ó, repete, faz esse movimento mais vezes. Se hoje tinha alguém em casa, ficou encabulado de falar alto, faz outro momento, fala alto. Bota pra fora, gente, porque sem respeitar, né, sem honrar as nossas origens, a gente simplesmente não consegue evoluir. A gente não consegue caminhar de uma forma leve, de uma forma equilibrada, de uma forma saudável, tá certo? Gratidão por todos vocês que estiveram aqui, gratidão pelos compartilhamentos. Quem gostou, manda um comentário, compartilha essa live com quem vocês acharem que precisa desse conteúdo, manda coraçãozinho também, curte para saber que esse conteúdo tá fazendo sentido para vocês, tá certo? Gratidão pela presença de todos vocês, um beijão e até a próxima. Tchau!